Quem quer que sejamos, qualquer que tenha sido o nosso chamado, seja lá o que for, onde quer que estejamos e com quem, nossa responsabilidade é ser obediente ao Deus e confiar na orientação, direção e provisão dele. Para tudo que precisamos, ele é suficiente. Iniciamos há 4 décadas o Ministério em Contato com o propósito de levar às pessoas em todo o mundo um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos, temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Então, vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Mensagem de hoje: planejando sem Deus. Você geralmente se pergunta por que seus planos não funcionam? Você fez o seu melhor, você acha que pensou em tudo, renunciou tudo e, de alguma forma, não funcionou. Por que não funcionou? Vou contar-lhe uma razão pela qual não funcionou. Vou dar-lhe um motivo por que não funciona. Deus foi deixado de fora. Com o seu conhecimento, com a sua compreensão, com os seus recursos, você planeja o que quer realizar na vida, aonde quer ir, e ainda assim deixa Deus de fora do seu planejamento. Quão tolo é isso! Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Onipotente, Ele tem todo o poder. Pense no fato de que Ele está disposto a dar orientação e direção. Ele está disposto a mostrar-lhe quando, onde e como. Ele tem tudo o que você precisa para andar no centro da vontade dele. Deixar Deus fora do seu planejamento é uma tolice. Sendo Ele um Deus que o ama, que cuida de você, que provê para todas as suas necessidades, que o apoia e o protege, deixá-lo de fora? E, no entanto, é exatamente o que muitas pessoas fazem. Simplesmente deixam Deus longe de sua vida. Então, a questão é, por que fazemos isso? Quero que você leia uma passagem da Escritura acerca da qual duvido que você tenha lido mais de uma vez. Quando você lê isso, você pensa, não há nada lá para mim? Sim, há muito lá para você. Então, quero que você abra sua Bíblia no capítulo 11 de Gênesis. Esta é uma passagem que a maioria das pessoas apenas olha, lê rapidamente e continua. A Escritura diz: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra. E pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Agora, se você voltar para o 9º capítulo, a inundação veio, o dilúvio aconteceu. E agora Deus está dizendo algo ao seu povo, agora que o dilúvio se foi. Disse-lhes que deveriam se separar e povoar toda a terra. Na verdade, essa era a ordem de Deus desde o início. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Esse foi o comando de Deus. E assim Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Assim, todas as pessoas no capítulo 11 são descendentes dos 3 filhos de Noé.
Ele viveu 350 anos depois do dilúvio. Então, estes eram os descendentes depois de 350 anos. Então, eles tomam uma decisão aqui, uma decisão que não era a decisão do Deus Todo-Poderoso, porque Deus havia dito a eles: quero que vocês se espalhem pela terra, cobrindo-a e a repovoem. E assim chegaram a uma conclusão agora, 350 anos depois. Não queremos fazer isso. O que queremos é ficar juntos. Construir um templo aqui, ou uma casa, ou uma cidade, provavelmente as três coisas, para que todos nós fiquemos juntos e tenhamos um só idioma. Mas Deus tinha deixado bem claro que eles deveriam se espalhar para as partes mais distantes da terra. Então eles decidiram desobedecer. Então Deus diz: vou ter de mudar isso. Todo este capítulo, portanto, é realmente sobre o povo que decide fazer algo além do que Deus disse, fazer seus próprios planos. Onde o planejamento se encaixa na sua vida? Você planeja diariamente as atividades de um dia? Você faz planos em sua vida considerando o Deus Todo-Poderoso? Você diz que Jesus Cristo é seu Salvador e seu Senhor. Se Ele é nosso Salvador e Senhor, você não acha que todo o nosso planejamento deve levar em consideração o que Ele pensa? Qual é a vontade dEle? Qual é a escolha dEle? Qual é o plano dele para a minha vida? Você e eu não podemos encontrar um plano igual ao dele, porque ele conhece nossas fraquezas, nossas fragilidades. Ele sabe o que é melhor para nós e ainda, quando fazemos o próprio planejamento, nos metemos em problemas e nos perguntamos por que as coisas não funcionam. Se você coloca Deus no seu plano, vai dar tudo certo, pois Ele, além de ser exímio planejador, tem todo o poder para que todos os planos funcionem perfeitamente. Porém, a maioria das pessoas não planeja tendo Deus em mente. Então, eu lhe pergunto: você faz planos para a sua vida sem considerar Deus? Você planeja, por exemplo, comprar uma casa? Você pergunta a Ele acerca disso? Você vai comprar um automóvel? Você o consulta a esse respeito? Você vai se casar? Você pede a direção dele? Podemos simplesmente descer a lista de todas as coisas que as pessoas fazem, muitas vezes sem pedir orientação a Deus. Nós perdemos quando não buscamos a orientação e direção de Deus em nosso planejamento. Tomamos decisões erradas. Em outras palavras, às vezes planejamos dentro da vontade de Deus, mas falhamos quanto ao tempo da realização, ou nos antecipamos, ou nos atrasamos. Deus está interessado no que planejamos e realizamos. Em outras palavras, basta pensar. Ele está interessado em tudo que você e eu estamos interessados. Ele tem um plano. Ora, há algumas ou muitas escolhas nossas, escolhas que fazemos que não são de vida e morte. Escolhemos e adotamos o hábito de fazer certas coisas. Antes de entrar nesse assunto, você deve perguntar a Deus: agora, Senhor, qual é a tua vontade nisso? Qual é o teu propósito nisso? No mundo dos negócios, as pessoas dizem: bem, o plano deve ser executado exatamente como está. Não, Deus deseja estar presente em todos os aspectos de nossa vida. Muitos dizem: aqui está o que vamos fazer. Mas vamos pensar um momento nas consequências de simplesmente deixarmos Deus de fora. Número 1, você não pode reivindicar a promessa da provisão e da proteção de Deus. Se você o deixa de fora, você não tem o direito de reivindicar a provisão e a proteção dele. Quantas vezes as pessoas me dizem: bem, em certo sentido eu faço isso, acho que orei por isso. O que isso significa é que eu decidi e disse a Deus o que eu achava, pois deveria estar certo. Não. Uma das consequências é que você não pode reivindicar a presença, o poder e a provisão de Deus quando você não o consulta, quando você não pede a Ele para lhe dar o plano. A consequência é grave. O segundo ponto é este: você não pode honestamente pedir a bênção de Deus se não o consultou acerca do seu plano.
Muitas pessoas oram dizendo a Deus o que elas vão fazer e pedem a bênção dele. Bem, é a vontade de Deus? É o propósito dele, o plano dele para a sua vida? Se eu não lhe pedir orientação e direção, não tenho o direito de pedir que ele abençoe. As pessoas tomam decisões erradas que às vezes se tornam muito caras nas áreas do relacionamento conjugal, das finanças, da educação e assim por diante. E assim a Torre de Babel é um bom exemplo de planejamento sem Deus. Eles disseram, aqui está o que vamos fazer e aqui está como vamos fazer isso. Absolutamente em oposição ao que Deus havia dito. Penso em quantos pais hoje estão endividados, profundamente endividados, porque seu filho ou filha disse, esta é a faculdade onde quero estudar. Sei que vai custar caro, mas eu vou conseguir e vou lhe pagar. E seus pais estão profundamente comprometidos com milhares de dólares, porque cada semestre custa milhares e milhares de dólares, porque seus filhos estudam nessa escola em particular. Não perguntaram, Senhor, é essa a tua vontade ou é o meu caminho? E os pais precisam ter a sabedoria para dizer, bem, eu quero que você vá para a faculdade e quero que você obtenha boa educação, quero que você faça o seu melhor na vida, mas, você está nos pedindo para entrar em dívida e eu não acho que essa seja a vontade de Deus. Você precisa pensar em outra escola onde possa ir. Obtenha uma bolsa ou trabalhe a fim de seguir a sua carreira. Muitos pais hoje estão pagando dívidas da faculdade desnecessariamente. Deus está interessado em todas as decisões que você e eu tomamos. Pense nisso. Você é um filho ou uma filha do Deus vivo. Você é. Você é habitado pelo Espírito Santo. Você é um tesouro de Deus. Ele salvou você, escreveu seu nome no livro da vida do Cordeiro. Você pertence a Ele. Ele assumiu com você um compromisso de guiá-lo e liderá-lo e prover tudo para você, seja o que for. Nem sempre é fazer você feliz, mas fazer provisão para você. Agora, você precisa perguntar a Ele, Senhor, qual é o teu próximo passo? Sem planejamento, algo mais acontece. A ausência de Deus limita as possibilidades de tudo que fazemos. Seja o que for que façamos na vida, se não lhe pedirmos direção e orientação, estabelecemos um limite acerca do que podemos fazer. Tomamos decisões que podem não ser corretas ou erradas, ao passo que seriam melhores e muito mais lucrativas se tivéssemos perguntado a Ele, Senhor, o que tu farias para mim? A tomada de decisões é parte vital na nossa vida. Decidimos todos os dias. Em alguns dias você decide influenciado por pessoas que, em uma hora, mudam o resto da sua vida. Por isso, o Espírito Santo, que vive dentro de você, é tão importante em sua vida. Ele está lá para lhe dar orientação e direção e prover tudo o que você necessita para fazer a vontade de Deus como um todo, e não apenas algo que você pensa em fazer. Portanto, a ausência de Deus limita as possibilidades do que você faz. É uma indicação de orgulho. Ouça, você nega, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Você se levanta de manhã, se arruma e vai para o seu emprego. Você faz o seu trabalho o dia todo, vem para casa e à noite você diz, obrigado, Pai. Você perguntou a Ele acerca de tudo que você fez antes de começar? Ouça, quando você e eu fazemos planos sem Deus, estamos expressando orgulho pessoal. Não preciso dele hoje. Este é apenas um dia normal. Está chovendo, mas é apenas um dia normal. Não preciso dele. Não preciso pedir a Ele. Sim, você precisa. Precisamos pedir a Deus todos os dias que nos dê direção e nos mostre como tomar decisões, mesmo as que pareçam ser muito insignificantes. Mas elas não são insignificantes. Você é filho de Deus e Ele tem um plano para a sua vida. Tem vontade para a sua vida. Nenhuma decisão é insignificante. Se não oramos e temos pressa, somos insensíveis. Não podemos ser insensíveis. Diga-me no que não está interessado. Ora,
Ele não está interessado se você usa sapatos marrons ou pretos? Bem, provavelmente não, porque ele já sabe que você não tem mais do que 2 pares. E isso não faz nenhuma diferença. Isso não é um problema. Mas ele está interessado em você, procurando o seu melhor. Seja o seu melhor, porque você o representa. Isso não significa que você se compara com outra pessoa, mas você quer fazer o seu melhor, ser o seu melhor, procurar o seu melhor, porque você representa o Filho de Deus. E assim, ser o melhor em todos os aspectos de nossa vida faz a diferença. Quando ignoro isso, pago o preço. Por exemplo, se não buscarmos a orientação e direção dele, escolheremos o menor. Em outras palavras, você pode escolher muito menos do que Deus teria para você, porque, da sua perspectiva, você pode pagar isso ou aquilo e aquilo outro. É possível que Deus já tenha criado algo já em seu nome que você não conhece. Ele está esperando que você espere por ele e procure a orientação dele antes que ele abra a porta. Às vezes pensamos, tu sabes que eu tentei. Se Deus não lhe der uma chance, estou lhe dizendo que vivi tempo suficiente para saber o seguinte: se você desobedecer a Deus, você pagará as consequências. E às vezes você só precisa esperar. Eu poderia contar-lhe alguns outros exemplos. Aqui está um. Meu carro estava muito mal e eu esperei um tempo. Então uma senhora me atingiu por trás. 2 dias depois, meus filhos queriam saber o que eu ia fazer sem carro, porque cada um deles tinha o seu e minha esposa tinha o dela. E quem é que tinha que ter? Eles me perguntaram que maravilhoso carro que eu iria pegar. Esse era o problema deles. Esperei vários meses e depois um de meus diáconos me deixou usar um de seus carros. Então, um dia eu caminhava pela rua com um colega. Ele queria que eu fosse a uma reunião. Eu disse, ok. Ele me fez uma pergunta. Quando você vai comprar o seu carro? Eu disse, eu estava esperando que Deus me mostrasse. E ele perguntou, que tipo você gostaria de ter se fosse comprar um? Deus sabia que isso era verdade. E eu nem pensei, respondi, bem, se eu pudesse escolher, eu teria um carro como esse, e apontei para o que era o melhor. 3 dias depois, recebi um cheque no correio para comprar aquele carro. Então, eu tinha todo tipo de escolhas para fazer, exceto para obedecer a Deus. E às vezes o tempo é o maior inimigo, porque não entendemos quando queremos e pensamos, bem, Deus, acabaste de esquecer. Não, ele não esquece. Eu poderia dar-lhe outros exemplos, mas estou apenas dizendo, pedir a direção de Deus é a chave para a sua vida, para o que você tem, para o que quer que seja. Assim, quando você e eu desobedecemos a Deus, ficamos à frente dele e isso nos custa. Pense nisso. Isso irá resultar em confusão. Quando você toma a decisão errada, você arruma uma confusão pelo simples motivo de começar a pensar: o que fiz de errado? Quem foi que eu ouvi? O que me fez fazer isso? Da mesma forma, haverá conflito. Quando você toma uma decisão sem pedir a direção de Deus, haverá conflito em seu coração. Veja isso, porque o Espírito Santo vai dar-lhe um sentimento incômodo. Ele vai dar-lhe uma sensação de inadequação e de dúvida. Haverá um conflito natural em seu coração quando você fizer a escolha errada. E fazemos a coisa errada ficando à frente de Deus. Qual é a vontade de Deus e qual é o plano dele? Da mesma forma, pode ser dispendioso. Eu e você podemos pensar em coisas da nossa vida e o que nos custou não termos feito a coisa certa no momento certo.
Deus nos dá direção quanto ao tempo, o lugar e o modo, e com quem, se isso for necessário. Da mesma forma, haverá perda em algum ponto. Quando você não obedece a Deus, quando você não segue a liderança e a orientação dele, isso lhe custa algo. O custo poderá ser emocional ou físico. Pode ser algo em seu próprio corpo físico, seja lá o que for. Do mesmo modo, haverá arrependimento. Quando você não espera por ele e faz no seu tempo o que ele ordenou, haverá arrependimento, porque, ouça, Deus escolhe o melhor momento, da melhor maneira. Você não podia esperar e seguiria o seu caminho. Bem, Deus permitiu que você fizesse isso à sua maneira e acabou arrependido. Da mesma forma, haverá dor. Há muitas decisões em que contrariamos Deus à dor. Alguma vez é dor física. E há toda essa história de todas as línguas e todo o caos que resultou na Torre de Babel e muitas outras coisas. Mas a lição básica é que eles não ouviram Deus, eles não esperaram por ele. E assim Deus os confundiu a todos. Eu acho que há muitas pessoas que estão hoje em confusão na sua vida diária porque não ouviram Deus antes de decidir. Eles estão confusos hoje, ou frustrados, ou desencorajados, porque, bem, não sei o que aconteceu. Ora, basta parar e perguntar a Deus: Senhor, eu tomei uma decisão errada? Eu me coloquei à tua frente? Então, peço que me perdoes. Eu realmente me arrependo disso. As coisas podem não ser como eu gostaria que fossem, mas que eu possa começar hoje a fazer o que tu queres que eu faça, à luz das circunstâncias. Nunca é tarde para ouvir Deus. Pode ser tarde demais para desfrutar de todas as bênçãos que Deus tinha em mente, mas não é tarde para ouvi-lo, porque num destes dias todos vamos morrer e vamos enfrentá-lo. É melhor morrer e encará-lo ouvindo-o durante 6 meses do que morrer sem tê-lo ouvido. Todo o tema desse capítulo trata de ouvir Deus, fazendo o que ele diz e não o que o homem diz. E então, o que aconteceu? Deus parou o projeto. Ele fechou a porta totalmente, desligou-a. Ele impediu o plano deles. Deixe-me fazer esta pergunta. O que Deus está planejando hoje para a sua vida? Ou o que quer que esteja acontecendo com você, qual o seu plano? Você está pedindo a Deus para lhe dar um plano? Você resmunga: bem, eu não acho que o estilo da minha vida... Não, essa não é a questão. Deus tem um plano para cada um de nós. Agora, o interessante é que às vezes as pessoas querem nos dizer qual é o plano, querem nos dizer como agir. Você sempre ouve Deus antes de ouvir alguém. E depois de ouvir alguém, você ainda ouve Deus. Senhor, qual é o teu plano? Qual é o teu plano acerca de se eu compro isso, se eu vendo isso, se eu vou por aqui? Em outras palavras, trata-se de um amigo ou não é meu amigo? Em outras palavras, o que tu planejas? Deus está disposto a responder a essa pergunta e a todas as outras questões acerca de qualquer coisa que você pergunte a Ele. Em todo o seu planejamento, você e seu marido, você e sua esposa, ou você e seus filhos, ou seus pais, você pede a Deus que lhe dê direção em seu plano? Quando vai, com quem vai, é tudo importante. Oro para que não se esqueça disso. Quero que aguentemos e oremos juntos.
Pai, agradecemos-te por teres uma vontade para a nossa vida. Obrigado por estares vivendo dentro de todos nós que confiamos em Cristo como nosso Salvador. Obrigado por te ocupares de todas as coisas que nos preocupam. Tu te preocupas com algumas coisas acerca das quais nem pensamos. Tu nos amas incondicionalmente, nos deste o teu melhor em Cristo. Todos nós enfrentamos decisões hoje e todos os dias. Oro para que o Espírito Santo, que habita em todos nós, que somos crentes, nos faça sensíveis à tua presença e nos ajudes a perceber que cada decisão é importante para ti. Concede-nos hoje a capacidade de tomar decisões sábias, ouvindo a Ti e recebendo a Tua orientação. Oro por alguém aqui que ainda não foi salvo, para que reconheça hoje o seu pecado, que tenha a Tua ajuda, a Tua orientação acerca de qualquer coisa, que esteja disposto a confessar o seu pecado e a entregar sua vida a Ti, e que Tu comeces a dar-lhe orientação acerca de como viver para Ti. Oro por essa pessoa que está aqui pensando, bem, num desses dias, lembra-te dele, Senhor, para que não fique esperando por outro dia, que Tu lhe dê hoje e cada dia a direção por causa do Teu amor. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministerioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Antecipação. Cruzeiro Alasca 2018. É hora de antecipação. Torne realidade as férias de seus sonhos em 2018. Em Contato Alasca Cruzeiro. Cenário deslumbrante, aventura única na vida, pregação inspiradora do Dr. Charles Stanley e entretenimento ao vivo. Junte-se ao Dr. Stanley e a crentes de todo o mundo no 2018 em Contato Alasca Cruzeiro. Se temos 8 anos ou 88 anos de idade, não queremos saber dos nossos piores erros. Queremos saber que os dias em que vivemos estão realmente fazendo a diferença. O que é necessário para resistir durante as tempestades? Viver uma vida construída numa base sólida? O que é preciso para viver uma vida forte? O Senhor diz, eu o instruirei e o ensinarei a andar no caminho que você deve seguir. Você toma decisões com base em se você vai ser aceito ou rejeitado? Ou você responde aos apelos de Deus em sua vida de acordo com o que você sabe que Deus ensina em sua palavra? É preciso coragem para ser obediente a Deus. Dr. Charles Stanley compartilha sua jornada pessoal de viver pela fé. Fé corajosa, minha história de uma vida de obediência. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos.
Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.